Se vocês viveram no Brasil ou acompanharam o ano passado, em especial nos meses de agosto a outubro, vocês ouviram falar sobre renovação política. Acontece que essa se tornou uma palavra-chave e eu acho que é importante a gente tentar ressignificar que tipo de renovação política que a gente quer e que tanto a gente tem se falado e se a gente conseguiu alcançar algum tipo de renovação política com as eleições de 2018. Bom, meu nome é Malu Molina, eu sou cientista política, assessora política e política. Eu me formei ano passado na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eu trabalho hoje como assessora política da deputada federal Tabata Amaral, que está no seu primeiro mandato, que, assim como eu, também tem 25 anos, também é cientista política, e é uma das promessas da renovação nesse ano. E eu também sou política porque eu fui candidata ano passado e hoje eu sou suplente de deputada estadual pelo PDT de São Paulo. Então, obviamente, que eu tinha que falar sobre política hoje e falar de um tema que é muito caro para mim, que é o tema da renovação. Bom, ano passado, a gente não ouviu à toa falar tanto de renovação política. Os números da crise política no Brasil não nos deixam ir para outro caminho. Então, você tem a esmagadora maioria dos brasileiros totalmente insatisfeita com o cenário político. Então, os brasileiros não estão satisfeitos com os seus governantes. Aposto que aqui, mesmo depois da eleição, tem muita gente que não está satisfeita, porque foi uma eleição extremamente polarizada. Então, os brasileiros não acreditam que os políticos defendem os interesses da população. Os brasileiros não acham que a democracia é respeitada e não acham que o problema é de um partido ou de outro, mas do sistema político inteiro. Então, nesse cenário, a gente se pergunta, qual que é o papel da renovação política? É óbvio que, durante o período eleitoral, os políticos iam se vender como novos, que estamos falando de novas propostas, novas ideias, mas será que a gente conseguiu renovar a política? O tema do momento, do principal problema do país, era a corrupção. Então, óbvio que a gente vai ouvir um monte de político falando que é contra a corrupção, inclusive os próprios acusados e condenados. Isso é um ponto importante para a gente entender que tipo de renovação a gente conseguiu alcançar ou não. E os números que a gente consegue ter aqui, de 513 deputados federais, eu acho que a gente pode pegar o exemplo da Câmara, 243 foram eleitos pela primeira vez na casa. Isso simboliza uma altíssima taxa de renovação, a maior dos últimos 20 anos. E desses 243, 115 estão começando o seu primeiro mandato na política. Não tinham nenhum cargo antes. Isso, a gente pode falar que houve, sim, renovação. Mas a gente conseguiu resolver a crise de representatividade? Eu acho que não. Apesar da gente ter conseguido avançar, os números ainda estão muito baixos quando a gente fala de mulheres e da população negra e parda do país, que são a maioria da população, mas continuam sendo minoria política. E por que isso é importante? Na verdade, é importante renovação política, renovação de políticos, mas a representação política ela é um problema de saída, que eu queria falar um pouco com vocês. A gente consegue renovar, mas a gente não consegue resolver de cara o problema da representação política, até porque ela própria é um problema e não uma solução para a democracia. A representação política, ao dizer que ela está conectando o povo ao poder, ela, na verdade, está separando o poder do povo. Se democracia vem de demos, que é povo, e kratos, que é poder, poder do povo, ao você criar um mecanismo de separação, você está imediatamente tirando o poder dessas pessoas. Então, a representação, até quando ela acontece da melhor maneira possível, ela tem um problema que é de impedir que as pessoas comuns, que os cidadãos tenham uma ação política eficaz. Então, a gente tem um problema de saída, que é esse da representação política. E aí você soma isso a todos os escândalos de corrupção que aconteceram, a pior crise econômica da nossa história, com uma população com o desemprego gritante, em especial entre os jovens, com aumento das desigualdades sociais, em uma cultura política marcada pelo clientelismo, pela troca de favores, pelo jeitinho, pela compra de votos. Isso para e passo com o avanço da democratização da internet. O que significa
que nós somos cidadãos do século XXI, que vivemos a sociedade em rede, que tem transformado não só os processos produtivos, mas a maneira como a gente tem contato com cultura e com a política. A gente não quer só mais acompanhar, a gente quer que a nossa voz seja ouvida, a gente quer que as nossas opiniões estejam sendo executadas. Então, como conciliar o cidadão do século XXI com instituições políticas desenhadas no século XIX e baseadas numa tecnologia da informação do século XV? Esse é um desafio. E o cenário não podia ser outro que crise de representatividade, crise institucional, crise de referências e o que é mais perigoso, na minha opinião, que é a rejeição à democracia. Com todos esses tipos de crise acontecendo, o aumento do número de pessoas que rejeita a democracia, não só no Brasil e na América Latina, como em outros países desenvolvidos, tem aumentado muito. E é aí que mora o perigo. E a gente tem que lembrar um pouco do que o Churchill falava. A democracia, ela pode até ser a pior forma de governo possível, mas com exceção de todas as outras que já foram inventadas e testadas. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita. Poxa, você olha para a democracia e fala sem defeitos. Isso não existe. Mas a gente não pode aceitar que a democracia, aos poucos, vá morrendo. Então, para os males da democracia, só tem uma solução, que é mais democracia. Então, por isso o questionamento de que tipo de renovação política a gente está falando. Não basta só renovar os políticos. É preciso uma renovação que fortaleça e atualize a democracia que a gente tem hoje no século XXI. E quando a gente fala de fortalecer e atualizar a democracia, tem um desafio que é o maior de todos, que é aquele que eu coloquei da representação política, que é como a gente reconecta a sociedade com a política, que foi separada no próprio sistema democrático de representativo. Como que a gente consegue fomentar uma cultura política calcada na participação, e não na compra de votos, no jeitinho, no desleixo, uma cultura política que promova o empoderamento e a emancipação cidadã, e não o assistencialismo. Isso perpassa por um direito que é um direito novo, criado no século XXI, que é o direito à imaginação política. Só que tem um problema. O que é esse direito? Esse direito é o direito de você reinventar a democracia, de você inovar o jeito de fazer política, de pensar fora da caixa, de ser disruptivo, de olhar para o político, olhar para a política hoje e falar, por que não? Por que a gente não pode mudar? Só que tem um problema de saída também. No Brasil, os direitos são iguais? Bom, a resposta é que alguns direitos até são. E a gente vive um conflito, na verdade, que é, nós temos igualdade de direitos, na teoria. Na prática, a gente tem a desigualdade das condições de vida. E essa é a nossa maior contradição, que talvez seja o maior desafio para a renovação política de fato. Então, de um lado, você tem igualdade de direitos. Bom, no Brasil, se você faz parte dos 154 mil milionários que existem no país hoje, ou se você faz parte dos 24 milhões de brasileiros que sobrevivem com menos de $249 por ano, você tem os mesmos direitos políticos. Só que dá para dizer que existem as mesmas oportunidades? Não. Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país extremamente desigual. E quando a gente fala de desigualdade, que o Brasil é desigual, a gente não está falando que o Brasil é um país pobre. Ele é um país rico. Ele é hoje a nona, já foi a 6ª maior economia do mundo. Mas nós também somos o 9º país mais desigual do mundo, o que significa que é um país extremamente injusto. Então, como que a gente vai falar de direito à imaginação, de renovar a política, se existem diversos Brasis dentro do Brasil? Se as realidades são tão desiguais? Então, aí eu trago uma frase do ganhador do Prêmio Nobel de Economia pelo seu estudo sobre a pobreza, nessa frase icônica, simples e fácil de entender. A igualdade política ela é necessária para que a democracia exista e funcione, mas ela sempre está sob a ameaça da desigualdade econômica. E quanto mais extrema for a desigualdade econômica, maior a ameaça à democracia. E isso é perigoso. Porque a rejeição à democracia, ao modelo desenhado, que a gente tem hoje, que foi desenhado no século XIX, ela cresce junto com o avanço da desigualdade social. Que, como eu falei, apesar da desigualdade social ser
gritante no Brasil, que você vai ter uma vida completamente diferente do lugar que você nasceu, se você é homem, se você é mulher, se você é negro, se você é branco, você também vai ter uma condição diferente de relacionamento com a política. Então, quando a gente fala do avanço da desigualdade, com ela vem a rejeição à democracia, o que significa o aumento dos discursos ultranacionalistas, discursos xenófobos, racistas, discursos de ódio, de preconceito, que são discursos que acabam se tornando autoritários. Esse é um best-seller de como as democracias morrem. O nome é extremamente impactante. E os autores, eles trouxeram 5 indicadores de como morrem as democracias, de como os líderes políticos vão se tornando autoritários e contribuem para isso. Ele é um livro que foi escrito olhando para a realidade política e social dos Estados Unidos, mas que tem muito a ver com a realidade do Brasil. Então, o primeiro indicador é que os políticos começam a rejeitar as regras do jogo democrático, ou ter pouco comprometimento com ela, quando eles falam, olha, se eu não ganhar essas eleições, eu não vou respeitar o resultado das urnas, foi tudo falsificado. Ou então, quando os políticos começam a negar a legitimidade dos seus oponentes. E, ao invés de tratar eles como adversários, que devem ser combatidos no campo da democracia e das ideias, os tratam como inimigos que devem ser combatidos no campo da guerra, ou seja, eliminados. Ou então, quando eles toleram ou até encorajam o comportamento violento das pessoas e de grupos sociais, e estão sempre à prontidão para reduzir as liberdades civis de oponentes, o que inclui a mídia. Quando a mídia faz a cobertura dos fatos, ou até quando a mídia critica, poxa, essa mídia está criticando, isso não está certo, e começa a usar de meios até antiéticos de censura. Então, esse nome é muito impactante, em especial para mim. Eu acho que para a minha geração, para a geração milênio, porque nós não podemos deixar a democracia morrer. Nós não podemos aceitar ganhar menos do que os nossos pais. Logo nós, os milênios, como eu falei, a minha geração, que é a geração mais preparada da história, a que cresceu junto com a internet, que tem acesso a todo tipo de informação, a qualquer momento em que ela quiser, a geração que conseguiu ter o maior número de jovens formados no ensino superior, a geração que é empreendedora, que cresceu com os novos tipos de economia, economia da cultura, do conhecimento, economia criativa, solidária, compartilhada. Essa geração que está muito mais preocupada em ter experiências motivadoras do que fazer hora extra no trabalho, é uma geração que busca muito menos o consumismo e muito mais aprender com a vida, com experiências bacanas. Essa geração não pode aceitar que nos digam que a solução para os problemas que a gente tem hoje é reduzir a democracia e não reduzir as desigualdades. Então, a minha geração milênio, eu tenho total certeza de que a gente pode renovar a política de fato, dos pés à cabeça. A gente tem uma missão. Porque os brasileiros, eles perderam fé na política. Os números que eu mostrei revelam isso. As pessoas que ganharam a eleição revelam isso, porque são pessoas antissistema. São pessoas que, puxa, eu vou votar porque pior do que está não fica. E a gente não pode deixar isso acontecer. Os brasileiros perderam a fé na política, mas não no futuro. E a nossa geração tem a missão de, sim, renovar os políticos, porque o poder não pode ficar concentrado sempre nas mesmas mãos. E eu acho que a democratização da internet ajuda muito isso. E nós tivemos exemplos vitoriosos de partidos diferentes desse ano que conseguiram fazer isso. E para que a gente quer renovar os políticos? Para inovar o modo de fazer política e reinventar a democracia, para que ela seja mais participativa, para que ela seja mais inclusiva e efetiva de acordo com a vontade popular, pública e não com vontade de pequenos grupos privados. E com isso a gente consiga aumentar as oportunidades e reduzir as desigualdades que são os que geram todos os problemas sociais e econômicos do nosso país. Então, como que a gente faz tudo isso? Bom, aí só tem um único caminho. Pode ser do micro ao macro, pelo web ativismo, participando de movimentos sociais, participando da reunião do condomínio, da reunião do conselho participativo do seu bairro, acompanhando o seu político, fiscalizando em quem você votou ou em quem você não votou, a oposição, acompanhando o governo ou até se filiando em algum partido, militando dentro de um partido ou, quem sabe, por que não, se candidatando. A gente sempre ouve que não dá, que não tem como mudar.
A gente não tem que falar por que não dá para mudar, porque se a gente for olhar todos os motivos negativos, a gente não vai para frente. Mas tudo que a gente pode fazer é algo que tem que motivar. Tudo que a gente já conseguiu fazer nessa eleição, tem muito candidato bacana de tudo quanto é partido que vocês forem pesquisar. Eu acho que eles têm que servir de inspiração para que cada vez mais jovens, mais pessoas comprometidas com a democracia, ocupem esses espaços. E é isso, não tem outro caminho que não ocupar a política. Obrigada.